Eles pesam cerca de 130 gramas, medem em torno de 12 centímetros. Esses são os rins, responsáveis por diversas funções do organismo. No Viva Mais dessa semana, você vai saber um pouco mais sobre essa doença, como prevenir e se livrar das dores nos rins. Não saia daí! Quem já sentiu aquela cólica renal sabe o sofrimento que é. No programa de hoje estamos recebendo o Dr. Fernando Prado, nefrologista, e Dr. Roberto Bacega, urologista. Eles vão conversar um pouco mais com a gente sobre esse problema que os rins causam. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bem. Quais são os problemas que os rins podem causar? Quais são as doenças? Os rins podem ser acometidos por várias doenças. Essas doenças podem ser de origem congênita, ou seja, de origem hereditária, né, familiar. Podem ser doenças litiásicas, que são a formação dos cálculos, das pedras renais, né. Podem ser de origem infecciosa, que são as infecções do trato urinário. Elas podem ser também as doenças imunoalérgicas, que são as chamadas nefrites, né, em si, doenças que podem atrapalhar a dinâmica urinária comumente. Né? Existe alguma idade onde se pode ser mais acometido com a doença renal ou isso independe? Não, independe. Existem doenças que são mais comuns na infância, algumas mais comuns na adolescência, outras no adulto jovem e outras na velhice. Só que todas elas mesclam entre as idades e podem aparecer a qualquer momento. Quais são se a gente pode falar assim, né, as menores e as piores, as maiores consequências de uma doença renal? As menores são as dores que são incômodas, né, mas as piores estão relacionadas com a questão da função renal, com o dano da função renal, do órgão considerado como órgão nobre, aquele órgão que deve ser preservado com todo esforço devido às dificuldades de substituí-lo. Embora tendo-se dois, sendo órgãos pares, né, quem tem dois não quer ficar com um e quem tem um não pode ficar sem nenhum. Então a gente deve preservar, entendeu, com relação a essas patologias, essas doenças que interferem. Quanto à diversidade da idade, né, vale lembrar que isso está relacionado mais com a doença, a etiopatogenia, ou seja, os fatores causais da doença, que na criança predominam determinadas doenças, fatores causais mais predominantes em crianças e outros em adultos, né? Como no caso da litíase, né, Fernando, que é a formação dos cálculos, ela predomina mais no adulto, embora nas crianças possa aparecer também em idades muito precoces. Existe um meio de prevenção para que não se tenha problema renal? Ou todo mundo corre esse risco de ter essa doença? A gente tem prevenção, principalmente antes das doenças aparecerem. O problema da doença renal, quando ela é mais grave, geralmente ela é assintomática. Muitas das vezes, a hora que a pessoa descobre ou vai atrás de procurar alguma coisa relacionada aos rins, ela já tem um dano já causado, provavelmente irreversível, tá? Pelo menos em porcentagem. Ela já perdeu 30% da função de um rim, já perdeu 40%, ou até já perdeu 80%, 90%, e acaba chegando em hemodiálise, que a gente chama, ou uma diálise, que seja ela qual for. E a prevenção, ela pode ocorrer na seguinte forma. Por exemplo, a diabetes é um grande causador de insuficiência renal, né? A hipertensão é o maior causador de insuficiência renal. O que a gente pode fazer? Prevenir essas doenças, que são fáceis de prevenir, né? Hipertensão, fazer um controle de pressão,
mais justo, sempre que puder procurar um médico de confiança, seja ele clínico geral, qualquer médico que seja confiável, médico da família, e sempre estar aferindo a pressão arterial, para ver se a sua pressão está subindo ou não, porque isso pode causar problema no futuro, não só no coração, mas o rim sofre muito com a hipertensão. A diabetes, o diabético tipo 1, que é o diabético que começa na infância, vamos dizer assim, separar assim, esse diabético ele tem que ter muito cuidado e um controle muito rigoroso da glicemia, porque não é só a visão ou o coração, ou ele tem um risco maior de acidente vascular cerebral, ele também pode perder os rins e entrar numa terapia renal substitutiva, né, que é a diálise. Então, o diabético tipo 2, que geralmente aparece com a idade mais avançada, ou meia-idade, 50 anos, indivíduo obeso, prevenir a obesidade, tirar o sedentarismo da vida, começar a fazer uma atividade física, para não ficar obeso e, consequentemente, não ter diabetes, né? Isso seria uma prevenção que hoje é o que a gente mais bate em cima, mais tem campanhas da própria Sociedade Brasileira de Nefrologia, acho que a Sociedade Brasileira de Urologia também faz isso, a de endocrinologia, conversando com o diabético, a de cardiologia, conversando com o hipertenso, e assim por diante. Eu acho que é a maior prevenção. Agora, tem algumas doenças que são intrínsecas, que a gente chama dos rins mesmo, que são de origem genética, essas é difícil a gente prevenir, né? Porque essas vão aparecer. Independente da época, da idade. O que se pode fazer é talvez pegar ela num começo, num estágio inicial, que você consiga tratar o indivíduo por mais tempo e impeça que ele chegue numa terapia renal substitutiva. Ou pelo menos atrase a chegada dele numa clínica de diálise. Beber muita água ajuda? Foi bom cair para mim, porque eu acho que assim, em matéria de prevenção, o que eu mais falo para os meus doentes é sobre a ingestão de água, que é uma forma de prevenir, né? Sabendo que o rim é um órgão considerado como um filtro do organismo, né? Ele precisa de líquidos para manter esta limpeza do organismo, vamos dizer assim, de uma forma mais simples para se entender. Então, o tomar líquido é muito importante para as vias urinárias, assim como a dinâmica de entrar e eliminar, né? Tanto tomar muito líquido quanto esvaziar, o reservatório, que eu considero como a caixa d'água, né, que é a bexiga, é muito importante na prevenção das doenças urinárias. E isso está enquadrado dentro do fator comportamental. Então, evitar profilaxia, né? Como se evitar? É ter um comportamento adequado com os nossos rins para que não sobrevenham doenças sobre ele. Assim como existem doenças secundárias, como o Fernando diz, que é diabetes, hipertensão, né? São doenças estas de outras etiologias, de outras causas, que repercutem sobre o rim, que se somam. Então, pacientes que têm causas secundárias, né, e que têm comportamento inadequado estão somando fatores predisponentes para o acontecimento das doenças renais. Então, a gente tem que cuidar, na verdade, de todo o aparelho urinário. A prevenção de todo esse aparelho é o ideal, então. É o ideal, a prevenção de todo o aparelho. Por isso a visita rotineira ao médico especialista, né, no trato urinário também não somente quando se sente sintomas, né, numa crise. Por que as pessoas fazem isso, né? Só vão ao médico, ao nefrologista, urologista, quando estão com dor. Exatamente. A mulher não faz a prevenção no ginecologista? Por que todo mundo... O homem já tem a prevenção da próstata. Eu acho que a gente ganhou muito, né, nos últimos anos, o homem está mais aberto, vamos dizer assim, mais educado, campanha na televisão, e a família falando, às vezes até a esposa pegando no pé, vai fazer a prevenção. Isso na próstata eu acho que está melhorando bastante. Acho que falta muito, mas está melhorando. Mas por que não fazer uma consulta para ver como estão os meus rins? Né? Qual é a minha creatinina? Que é um exame que você faz no sangue, que ela faz uma analogia à função do rim. Né? Quanto que valor é esse? Né? Os pacientes só procuram
não para profilaxia, não para evitar essa predisposição, mas eles só procuram quando estão em crise de uma cólica renal cuja intensidade é muito grande para quem tem, né? Ou para quando tem alguma alteração no volume urinário. Exato. Aí sim eles procuram, se alertam para isso, mas não são só Ou esses a urina fatores. mudou de cor, né? Mudou de cor. Exatamente. Bom, daqui a pouquinho a gente vai continuar com esse assunto. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.